Olá, irmãos. Eu estou aqui para tirar mais algumas dúvidas, tentar diminuir, na verdade, mais algumas dúvidas dos irmãos que mandaram algumas perguntas para mim. Dessa vez é uma questão hermenêutica, né, e prática. Eu acredito que toda teologia ela deva descambar na prática. A questão é sobre o uso ou o mau uso que as igrejas, a pregação e a nossa própria mente, o nosso próprio pensamento tem feito de algumas histórias bíblicas. Por que que eu digo o mau uso? Porque existem pessoas que acreditam que a Escritura ela é um livro sobre nós. E, em primeiro lugar, eu devo dizer que a Bíblia não é um livro sobre nós. A Bíblia é um livro sobre Deus para nós. Deus é o personagem principal da Bíblia. Isso vai ter aplicações, inclusive para pastores que costumam pregar a Bíblia de forma desfocada, tá certo? Mas eu recebi algumas perguntas sobre algumas narrativas bíblicas, ou melhor, como nós utilizamos as narrativas bíblicas para a nossa própria vida. Tá? Então, uma das questões, né, que eu recebi 5 questões, mas eu posso juntar algumas delas, é sobre alguns personagens bíblicos, como Débora, Davi, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros personagens da Escritura que tiveram histórias de milagres, histórias fantásticas. A primeira pergunta seria: o que Deus disse a esses personagens e para que propósito Deus falou a eles? Então, primeiro, o que Deus disse e com que propósito? Essas perguntas, elas estão interligadas. Deus falou com essas pessoas? Sim. Deus falou com elas. Qual era o propósito? Nós devemos entender que a Bíblia, ela é um organismo. A Bíblia não é um livro de uma coxa de retalhos, digamos assim. A Bíblia, ela não é um livro cheio de historietas sobre personagens diversos, e aquela história não tem nada a ver com aquela outra história, que não tem nada a ver com a outra, que não tem nada a ver com a outra. Não. Nós chamamos em teologia de metanarrativa, tá? Você não precisa aprender esses nomes complicados, só dizer que existe um fio. Pensa no varal da sua casa. Você tem aquele varal e você lavou um monte de roupas de cores diferentes, de tamanhos diferentes, de tecidos diferentes, e pôs para secar. Um varal longo, enorme, que você mandou seu marido colocar lá aí na sua casa, tá certo? No seu quintal, na sua varanda. E se nós perguntarmos assim, quantos varais tem aí de roupa? Você vai dizer, não, tem um varal de roupas. Tem quantas roupas? Tem diversas roupas. Mas elas estão presas por um mesmo varal. Então, grosso modo, assim, seria metanarrativa. O que é a metanarrativa? Cada peça de roupa seria uma história bíblica. E o varal seria aquilo que une todas elas. Mas aí onde vem o problema? O problema hermenêutico que eu disse no começo é que nem as pessoas da igreja, nem os pastores, nem, quase ninguém consegue, pelo menos no século 20 e 21, esses estudos têm se desenvolvido muito mais, né? Mas quase ninguém consegue juntar uma história com a outra. Então, se não consegue juntar, o que é que vai acontecer no púlpito? Ou o que é que vai acontecer quando um crente está conversando com outro crente, quando um cristão está conversando com outro cristão? Ele vai pegar uma história ali da Bíblia
uma história sobre Abraão. Aí Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Aí olha para... Abraão já estava peregrinando. Olha para cima. Você não tem filho, mas a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Aí me saiu uma música, sei lá de quem é, sei lá quando foi, né? Sai da tua tenda, olha para o céu e eu te farei fecundo como as estrelas e tal. Por quê? Está aplicando a história de Abraão a indivíduos. Só que a grande questão é o seguinte, aqui voltando para as questões, o que Deus disse a esses personagens, para que propósito? Quando Deus falava com o personagem, tinha um propósito, e esse propósito estava dentro da meta narrativa, ou seja, estava dentro do varal, não estava fora do varal, estava tudo grudadinho um no outro. A dificuldade que nós temos, e é para isso que a gente precisa estudar muito as escrituras, estudar muito teologia, é conseguir interligar uma história na outra para que a gente chegue a Jesus Cristo, porque Jesus é a peça unificadora da Bíblia Sagrada, e para que a gente chegue para visualizar essa obra completa da Santíssima Trindade. Então, quando eu olho para Abraão, e vamos tomar essa passagem como exemplo, eu olho para Abraão ali naquela passagem, e aí você pode tomar Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17 também. E quando Deus diz isso a Abraão, é em que sentido? É no sentido de que Abraão vai ser pai de um povo. Que povo seria? O povo judeu. Reis brotarão daquele povo. Realmente, reis brotaram daquele povo. Até que, por fim, nós temos a chegada do verdadeiro filho de Abraão, que não foi Isaac. Tá? O verdadeiro filho de Abraão é Jesus. Como é que começa o Evangelho de Mateus? Veja, como é que eu vou fazer essa junção. Saí do Antigo Testamento, andei quase todo o Antigo Testamento, cheguei no Evangelho de Mateus. Se você entra no Evangelho de Mateus, logo de entrada tem a seguinte inscrição aí na sua Bíblia: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, nós podemos perceber que Deus, quando falou lá atrás com Abraão, ele tinha a intenção de trazer Jesus no final, Jesus sendo filho de Abraão. Mas tem filho de Davi, então eu também, quando ler as histórias de Davi, eu não posso dizer, principalmente se eu ler 2 Samuel 7, né, que é o texto mais clássico sobre a questão dessa aliança e de que não faltaria sucessor no trono de Davi. Eu posso ligar a história de Davi dizendo que no futuro haveria um verdadeiro Davi, tá? Tanto que quando Jesus entra ali de jumentinho em Jerusalém, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? Hosana o nosso rei Davi, aquele que é descendente de Davi, aquele que no caso seria o sucessor de Davi. Então eu pego a narrativa de Davi, ou qualquer outra narrativa, seja sobre Sara, seja sobre Débora, desperta Débora. Então chega uma mulher e diz para outra: desperta Débora, porque Deus mandou Débora despertar. Então desperta Débora. Só que seu nome não é Débora, seu nome é Maria, tá? Aí você diz: não, minha filha, meu nome é Maria, e se Deus disse desperta Débora, então esse negócio não foi para mim. Por isso que é importante saber o que Deus disse e para que propósito ele disse. Então ele disse com um propósito para aquela pessoa. Ele não disse para você, nem para mim. Outro exemplo agora do Novo Testamento, o tal do espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha. Eu mesmo já disse e já vi milhares de pessoas dizendo assim: este é o meu espinho na carne. Gente, Paulo tinha um espinho na carne. Você vai lá em 2 Coríntios, capítulo 12, capítulos 11 e 12, você lê os capítulos, você vai entender que Paulo, ele explica por que ele tem aquele espinho na carne.
Ele diz que recebeu aquele espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, não ficasse assim, né? Nariz empinado, né? Não ficasse espiritualmente, eu sou melhor que todos os outros. Porque ele conheceu um homem que subiu até o terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, ou seja, indizíveis, que não é permitido a nenhum ser humano repetir aquilo. Mas para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza dessas visões, ou seja, para que eu não ficasse desse jeito, né, nariz empinado, me engrandecesse diante dos outros por conta dessas visões que eu tive, o Senhor me pôs um espinho na carne. Aí vocês, eu também tenho um espinho na carne. Você subiu até o terceiro céu? Você esteve diante da presença de Deus e ouviu palavras inefáveis que você não pode repetir? Não. Você é Paulo? Não. Então, cabe com isso, tá? Nós devemos tratar o texto da forma como o texto está e retirar as lições do texto e aplicarmos a lição do texto. Não aplicarmos a vida da pessoa do texto. Senão daqui uns dias você vai dizer, me crucifiquem. Você é quem agora? Jesus? Não, crucificaram Jesus, então me crucifiquem porque eu sou cristão. Sim, crucificaram Jesus, exatamente, crucificaram ele para não crucificar você. Tá? Tem a outra pergunta aqui, você é esse personagem bíblico ou você é você? Você é você. Acabei de falar, você não é o personagem bíblico. Não esqueça do varal, né, de roupas, porque cada história tem seu lugar e essas histórias nos conduzem a Jesus. Tudo que tem na Bíblia, gente, é para nos conduzir a Cristo. Tudo. Não existe um versículo que seja, em um livro que seja, que não nos conduza a Jesus. Tá? Vamos pegar ali Gênesis 3. O que é que Gênesis 3 tem a ver com Jesus Cristo? Bem, absolutamente tudo. Gênesis 3 é a entrada do pecado. Jesus veio para eliminar o pecado. Tá? Então, isso acontece em Gênesis, isso acontece em Êxodo. O Êxodo, a libertação do povo, a abertura do Mar Vermelho. Deus mostrando grande poder e grande vitória sobre os exércitos de Faraó. Tá? Isso aponta para quê? Vinda de Jesus. A libertação do seu povo do cativeiro, mas não de um cativeiro físico, mas de um cativeiro espiritual, do pecado, libertando assim o seu povo para sempre. Não para levar para Canaã, né, uma terra poeirenta, mas para Nova Jerusalém, que desce do céu. Ou seja, todas as histórias, seja de forma positiva ou negativa, vou dar um exemplo negativo. Você vai para o livro dos reis e você vai ler que houve reis terríveis que se desviaram do Senhor, reis que adoraram ídolos, reis que se tornaram idólatras, reis que se tornaram pagãos. Então, qual é o contraste, né, com esses reis? É um rei que viria em nome do Senhor e jamais se desviaria, e seria um rei completamente fiel a Deus, que conduziria o seu povo para sempre nos caminhos de Deus, em santidade. Quem é esse rei? Foi Davi. Não foi Davi. Davi fez muita coisa desgraçada na vida dele. Esse rei é Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você não pode extrair a história de um personagem bíblico e aplicar a sua vida sem primeiro fazer com que essa história ela atravesse Jesus, assim, feito não é um funil, mas uma peneira, né? Então algumas coisas vão passar pela peneira, por exemplo, a questão do reinado, mas Davi não passa para cá. Davi morreu, ficou, mas a questão do reinado davídico passou. Tá? Lê o livro dos Juízes, também do mesmo jeito, tá bom? Por isso que a resposta aqui para a pergunta final é um não muito claro. Eu posso simplesmente trocar o nome de um personagem bíblico pelo meu nome, aí tudo ficará bem?
Acontecerá o mesmo que aconteceu no passado? Não. Deus não garante que vai acontecer o mesmo que aconteceu no passado, porque já aconteceu no passado. E aconteceu, de novo, para quê? Aconteceu com um objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo era fazer com que a história andasse, a história caminhasse para uma consumação. E essa consumação veio com Jesus Cristo. Então nós não estamos esperando que as histórias bíblicas se repitam. Deus me livre, tá? E nós não estamos esperando que as mesmas coisas que aconteceram com os homens e as mulheres do passado aconteçam com os homens e as mulheres de hoje. Não. Tudo que aconteceu no passado foi para afunilar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você deve ler a Bíblia nessa perspectiva. Tá bom? Deus abençoe você. Fé em Jesus Cristo, que é o cumprimento de toda a Escritura.